Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Podem sentar, por gentileza. Hoje está uma noite agradável. A palavra vai vir de encontro com as nossas necessidades, porque a palavra é sempre assim, né? Ela vem de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir naquele momento. Amém? Quem crê nisso? Levanta a mão. E hoje, irmãos, Deus soprou assim no meu ouvido, né? Eu estava separando a palavra e eu até então fui só escrevendo. Eu fiz um papel de rascunho e comecei a colocar as anotações e Deus não tinha dado um tema ainda. Deus não tinha dado um tema. E quando foi aproximadamente pouco antes de eu terminar, lá para umas 5 horas da tarde, Deus, falou, é isso aqui, ó. É isso que você vai ministrar. Eu falei, amém, Senhor. Porque é muito interessante, né? O mundo, ele vive debaixo de uma mentira. O mundo, ele vive debaixo de uma mentira. E hoje, exclusivamente hoje, é um dia que nós vemos o diabo reinando. E é engraçado, né? Porque nós vemos aí numa sequência, carnaval, tal, todas aquelas festas da carne e tal. E hoje é um dia que as pessoas, elas entregam uma delegação a Satanás através de um processo que é a mentira. E aí você vê na televisão falando, brincadeiras aqui, você anda na rua, você vê pessoas brincando, fala, hoje é o dia da mentira, não sei o quê, e ao mesmo tempo está falando o quê? Que hoje é o dia de Satanás, que é o dia do pai da mentira, porque quem é o pai da mentira é Satanás, amém? Quem está acompanhando aqui, está fazendo sentido. E aí, o Espírito Santo, ele, no momento que eu estava separando a ministração, Deus, ele me fez lembrar de algo que é quando nós deixamos a nossa natureza, de algo que Deus nos colocou, de algo que Deus nos delegou, de um lugar que Deus nos colocou para viver em plenitude, a perfeição, para viver entregando essa delegação através de uma mentira para o diabo. O diabo construiu uma mentira e entregou essa delegação que nós teríamos de autoridade, de vida plena e de plenitude a Satanás. Amém? Então nós vamos ler aqui, para iniciar, o livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 28, em nome de Jesus. E aqui diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Vamos ler esse último versículo junto. E Deus, que fé é essa, hein? Vamos lá, de novo, hein? E Deus criou, e criou Deus o homem. Tá aí, ó. 28, por gentileza. No 27, perdão. 27, isso. E criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, explicando aqui, Deus criou primeiramente, começou a criar todas as coisas. O início do livro de Gênesis, ele diz que ele criou todas as coisas. E aí ele criou o homem. Para que o homem vivesse uma vida plena. Os planos de Deus. Amém? E aí nós vamos entender hoje como, né? São 3 tempos que Deus criou. 3 situações para que nós saímos da mentira e voltar para a plenitude do Espírito Santo, amém? Mas antes eu vou pedir para todos ficarem de pé mais uma vez.
Em nome de Jesus. Coloque sua mão no coração e peça para Deus falar com você essa noite. Que Ele tem algo grandioso para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Senhor amado Deus e Pai. Senhor, eu peço que neste momento o Senhor venha falar com cada um, ao coração de cada um, Senhor, despertando a fé, despertando, meu Pai, o teu espírito neles. Senhor, fala com cada um, que o Senhor venha usar a minha boca neste momento para trazer, Pai querido, as boas novas a cada um. Que seja a bênção, Senhor Deus, aquilo que o Senhor vai ministrar nas nossas vidas. Espírito Santo, abençoa cada um, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aquele que vai receber essa palavra, aquele que acompanha através das redes sociais. Espírito Santo, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Então aqui, irmãos, pode sentar. Aqui, nós vemos que Deus, Ele criou todas as coisas. Primeiramente, Ele criou o mundo, lá em livro de Gênesis, no início, todos já leram, todos já conhecem. E aí Deus foi lá, em meio a todo mundo que Ele criou, em meio a toda a criação dEle, Ele criou um jardim especial. Ele criou um lugar especial, aonde Ele depositou o homem, criação dEle. E lá Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós, no começo, lá no início do Éden, nós tínhamos a imagem do Senhor. Nós tínhamos a semelhança de Deus. Nós tínhamos o caráter, nós tínhamos a inocência, nós tínhamos, assim como uma criança, sabe, que não vê maldade nas coisas, nós tínhamos a pureza daquilo que o Senhor colocou em nós. E Ele fez um jardim. E se nós olharmos mais adiante, ele diz que, no 28 ele diz, e Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o animal que se move sobre a terra. Então olha só, ele fez todo mundo. Ele fez o mundo, criou aquele jardim, um lugar separado, um lugar especial, e para colocar o homem. E neste lugar, ele falou, vocês vão frutificar e vão se multiplicar. Então agora dá para imaginar. Se a gente parar para imaginar o contexto, nós estávamos num lugar abençoado, que não teríamos que trabalhar, não teríamos esforço. O homem simplesmente ia frutificar em suas ações, ele ia se multiplicar, e não íamos viver o que nós vivemos hoje. Contudo, olha só o que aconteceu. Adão, em meio àquele processo dele da criação, aonde ele foi colocado, ele e Eva, onde eles foram colocados, e é interessante, quando nós vemos o nome Adão, que significa humanidade ou homem. E algumas traduções usam mais até para a questão da humanidade. E aí, nós vemos algumas características que chamam a atenção no mundo de hoje, que eles dizem que a humanidade do homem, é normal o homem ser assim, é normal o homem, ele tender para certas atitudes, para certos caráteres, porque faz parte da humanidade. Existe até uma vertente da psicologia, que é a parte humana da psicologia, que é onde eles tentam trazer a pessoa para esse lado mais do humanismo, aonde é normal o homem praticar certas coisas, é normal o homem ter alteração de caráter, porque faz parte, é da humanidade, ele pode fazer. Mas isso tudo é uma mentira que Satanás criou desde lá do início dos tempos, quando ele chegou em Eva e criou uma mentira, quando ele, na realidade, se a gente parar para pensar, ele pegou uma verdade, transformou numa mentira, para criar a queda do homem. O diabo é especialista em distorcer a verdade de Deus. E hoje, nós vemos muitas pessoas vivendo uma verdade distorcida por Satanás, transformando isso em mentira e tendo uma vida destruída. E o Senhor hoje vem trazendo isso, vem mostrando isso, para que o homem tenha a oportunidade
de andar segundo a verdade dele e mudar e voltar para o Éden. Então o amor de Deus é tão grande que ele quer que nós voltemos para o Éden, para o lugar que ele fez especial para nós. Amém? Em nome de Jesus? Levanta a mão quem está entendendo. Então aqui, o homem ele tinha a característica de Deus. E é algo até muito especial para nós entendermos que o homem ele tem corpo, alma e espírito. Então Deus foi lá, pegou o homem, moldou no barro, soprou o sopro de vida, transformou em alma vivente. E é uma coisa muito interessante no homem, que é para você saber, para eu poder entender, que o homem, ele é tão especial na criação, no processo da criação, porque Deus ele fez os anjos do céu, que são somente espíritos. Eles têm poder, porque são feitos de espírito. O homem, ele é feito do corpo, da massa, da terra, como diz a palavra, da terra veio, ao pó voltará, não é? Nós fomos feitos da terra, a carne, a alma. Nós somos o único que temos alma. Os anjos do céu não têm. E espírito que volta para Deus, que foi algo que Deus deu. Olha que coisa tão especial. Olha como Deus, o amor de Deus, e como Deus pensou em algo tão especial para nós. E a consciência daquilo que Deus vai trazer para nós essa noite, vai fazer com que você deseje e queira ter a natureza de Jesus. Que Jesus viva em você, em nome de Jesus, amém? E olha só, aí quando nós vamos mais adiante aqui, o homem, após a queda dele, foi uma coisa que foi feita assim como uma bola de neve, né? Uma coisa foi trazendo a outra, como a palavra diz, um abismo leva a outro. Porque o abismo da queda do homem fez com que o que viesse após ele não fosse mais semelhança de Deus. E até, olha só, uma mentira. Eu lembro quando eu estava fazendo um curso de teologia básica, muitos anos atrás, e o pessoal começou a falar, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Amém, lá no início. Mas o que veio após ele, veio a imagem de Adão. Numa natureza adâmica, numa natureza carnal, numa natureza pecaminosa. Querem ver isso? Onde está isso? Se a gente vai lá em Gênesis, onde está aqui? Em Gênesis 1, 3, 5, no versículo de 1 a 3, olha só. No versículo 5, perdão, capítulo 5, desculpa. Versículo 1 a 3. E aí o homem, o que veio depois disso, o que veio depois de Adão, após a queda do homem, está aqui. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, no momento da criação, Deus nos fez a semelhança dele, amém? Depois disso, olha só. No 2, versículo 2, homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. No 3, Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, a imagem de quem? A sua imagem, a sua semelhança, conforme a imagem de quem? A sua imagem. Então aí, gente, levanta a mão, quem está aí? Conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Esse foi o terceiro filho, porque Caim matou Abel, fugiu, e aí todas as gerações subsequentes, nós, por exemplo, viemos da geração de Sete. Não, pode voltar para o 3, por gentileza. Então, o homem, após isso, após a queda, adquiriu a semelhança e a natureza de Adão, que seria uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa, uma natureza que tende para o mal, para os desejos da própria carne. E qual é um dos maiores desejos da própria carne? Que nós vamos ver daqui a pouco lá na frente. Um deles é a mentira. As pessoas contam mentira para levar vantagem, contam mentira para conseguir algo, contam mentira muitas vezes para sair de uma situação, para se colocar num nível melhor que outras pessoas,
para sair muitas vezes de uma situação. E aí isso faz com que a pessoa ela demonstre essa natureza adâmica dentro dela. Porque isso veio o quê? Depois da queda. Isso veio depois da queda do homem, onde adquiriu essa natureza adâmica na vida dele, uma natureza carnal na vida dele. E quais são esses aspectos, né? Quais são esses aspectos que transformou o homem nessa queda? Ó, pode ver, uma única mentira. Uma primeira mentira. Uma única mentira, lá no início, levou o homem, acarretou o homem a um processo de destruição e degradação, ao ponto de Deus dizer que a multiplicação, o pecado e a perversidade tinha se multiplicado de tal maneira que Deus queria destruir toda a humanidade, queria destruir todo o homem a partir de Adão. Querem ver onde está isso? Vamos lá em Gênesis, capítulo 6. Eu uso um aparelho aqui, às vezes ele solta. E sai igual carioca, mas não é não. É que eu fico segurando aqui o aparelho com a língua. Então está aqui. Aconteceu o quê? Como o homem começou a multiplicar-se, Deus... Eu quero só parar nessa parte aqui. Olha que interessante. Lá atrás, Deus ele queria que o homem tivesse se multiplicado, não queria? Lá no Éden, frutificar e também se multiplicar, mas debaixo de uma bênção, num lugar reservado ao homem, no jardim do Éden, um paraíso, um lugar onde não teria sofrimento, nem dor. Mas porém, depois da queda, olha o que aconteceu, olha como foi a degradação do homem. E aconteceu que, como o homem começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Pode continuar, por gentileza. Viram os filhos de Deus, as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. No 3, ele diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias, pode pular isso daí, por gentileza, no 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Olha só, ao mesmo tempo que o homem se multiplicou, que o homem cresceu sobre a face da terra, também a maldade se multiplicou sobre a face da terra, e que toda a imaginação de pensamento do seu coração era só má continuamente. Então o homem estava assim, num processo tão degenerativo, de uma queda tão grande, que até o pensamento do seu coração era só má continuidade. Ou seja, a única coisa que vinha no coração deles era maldade, após maldade, após maldade, após maldade, ao ponto, gente, de sacrifício de crianças, sacrifício de pessoas. As pessoas matavam uma outra na rua, sabe, sem ter remorso. Virou algo assim podre. E a gente vê que hoje em dia não está diferente. Nós vemos que hoje em dia a degradação, nós vemos que hoje em dia a perversidade tem se multiplicado também. As pessoas vivem uma natureza adâmica, uma natureza carnal, e isso tem crescido a cada dia mais. Por isso é importante o povo de Deus, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, terem esse entendimento, porque sempre tem aquele alerta: opa, aconteceu isso, opa, aconteceu aquilo. Até muito interessante, né? A gente às vezes tem o hábito, às vezes a gente é pego, muitas vezes até mesmo quem é cristão, com a natureza adâmica muitas vezes querendo vir. A gente vai falar sobre isso. Toca o telefone, aconteceu comigo hoje. Tocou o telefone, apareceu lá, aí fica, atendo ou não atendo? É cobrança. Atendo ou não atendo? Mas não, o que na hora a mente fez? Não, peraí, eu tenho a natureza de Cristo. Alô? Tudo bem? E vocês viram, era uma pessoa querendo saber do meu trabalho, do curso.
Então, a gente tem que ter isso em consciência. Peraí, qual é a natureza que eu tenho? Ah, tocou o telefone, eu mando outra pessoa atender? Fez isso, eu falo falo que não estou, porque a natureza adâmica, muitas vezes, ela quer vir, sabe? Ela quer sair. Então, muitas vezes, a palavra ela vem como um alerta. Um alerta para quê? Para a gente poder falar, peraí, não, eu não tenho essa natureza. Eu tenho a natureza de Cristo em mim. Eu vivo Cristo em mim. Amém? Quem vive Cristo? Levanta a mão. Em nome de Jesus, amém. Então, aqui, em Gênesis, como eu falei aqui, a multiplicação do homem cresceu de tal maneira que a própria palavra de Deus, ela vem como um alerta para nós, porque o homem hoje ele anda dessa forma. Põe em Gênesis para mim, em Gálatas capítulo 5, no versículo 19 a 21. Porque as obras da carne, essas aqui são as obras da carne, as obras adâmicas. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, a lista é grande, hein? Bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí tem dois adendos aqui que eu quero colocar para vocês. Reino de Deus, o novo Éden, novas terras e novos céus para quem ama Jesus, amém? E aqui são as obras da própria carne. E nós vemos isso hoje. Gente, é incrível, irmãos. Como a gente vê hoje pessoas que amam a natureza adâmica. Quando a gente fala ama a natureza adâmica, ama a bebedice, ama a idolatria. Muitas vezes a idolatria ao próprio corpo, idolatria a uma pessoa, idolatria a parentes. São coisas adâmicas. Aí a palavra também nos mostra, por exemplo, aqui, inveja. Às vezes a pessoa, ela vê alguém tendo uma bênção, ou recebendo algo, ou tendo algo, aí a pessoa ela vai lá e querendo deixa nascer isso no coração dela. E são coisas que nós temos que vigiar, porque nós vamos tirar essa natureza adâmica de dentro de nós, porque nós temos a natureza do novo Adão, que é Cristo em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Levanta a mão, fala assim, eu tenho a natureza de Cristo. Certeza? Alguém aí falou? Então fala, eu tenho a natureza de Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Então, irmão, são dessas coisas que nós temos que nos afastar. E vocês podem reparar que quando um altar, ele repete várias vezes algo, eu pelo menos aprendi isso. Eu ouvi uma vez, acho que o bispo lembra desse pastor. Foi um pastor que eu tive há 40 anos atrás, chamado Nelson Munholo. E ele falava uma coisa interessante, quando a pregação repete 10 vezes a mesma coisa, é porque a gente precisa ouvir, porque Deus quer falar, é ou não é verdade? Então, quantas vezes já falou sobre isso, a natureza, o homem é isso, o homem é isso, bebedice, é isso, e nós temos que entender que essa natureza está no homem lá de trás, já veio no homem. Sabe na linha de montagem, quando nós saímos da barriga da nossa mãe, já vem essa natureza junto. Já vem essa natureza. E aí quando nós entendemos quem é Jesus, nós nos batizamos, nós passamos por esse processo de reconciliação com Deus, nós somos limpos e é dado a nós uma nova natureza em Cristo, amém? E aqui, o primeiro tempo que nós falamos que passou esse processo foi o processo da queda, da criação, da mentira que Satanás criou sobre as nossas vidas, e como o homem ele caiu num processo de degradação tão grande que afundou-se ao ponto de Deus querer destruir a humanidade, e encontrou um único homem, Noé,
Foi lá, construiu a arca, e no processo da arca recomeçou toda a humanidade, e o homem novamente veio nesse processo. E aí olha que interessante, de Adão a Moisés, nós tivemos algo que Deus criou e estabeleceu, que foi a lei. E aí Deus criou a lei e os mandamentos. Para quê? Para alertar o homem. Não faça isso, não faz isso, porque isso é errado. Não faz isso, porque isso daqui vai te levar à perdição. Não faz isso, porque isso daqui, vai levar à morte. Porque o pecado, ele leva ao quê? A vida eterna? Não, o pecado leva ao quê? O pecado leva à morte. E muitas vezes nós brincamos com isso, porque é algo muito, é tão sério isso. É tão sério, porque o pecado, ele vai levar à morte, ao inferno, e você vê muita gente brincando com isso. Você vê crente, por exemplo, que adora um batuque, crente que adora um sambinha de final de semana, crente que adora um showzinho, uma balada, uma cervejinha. Outro dia eu estava conversando com um irmão e ele falou: estou indo ali buscar uma cervejinha sem álcool. Eu não julgo, irmão. Quem sou eu para julgar, né? Mas a própria palavra, ela nos alerta, porque uma coisa leva a outra. Não tem como a gente querer viver uma nova natureza em Cristo e criar uma mentira dentro de nós, porque é isso que Satanás é especialista. Ele nos dá nós entramos uma nova natureza, mas o diabo, ele mente. Ele fala: não, isso não é errado. Isso não é errado. Sabe por quê? Você vai para a igreja. Você vai lá, você faz os seus sacrifícios, que era assim na lei. O segundo tempo foi o tempo da lei. Então a pessoa ia lá, fazia seu sacrifício. Eu pequei, eu adulterei, mas eu vou lá matar um cordeiro. Separo um cordeirinho aqui branco, sem mancha, levo lá para o sacerdote, e o sacerdote faz o sacrifício, e eu estou o quê? Limpo. Aí eu posso fazer de novo. Aí ele ia lá, mentia, enganava, lesionava o próximo. Vou pegar lá 3 pombas brancas, levo lá para o sacerdote e faz o sacrifício. Eu estou como? Eu estou purificado, eu estou bem. E hoje em dia tem muita gente assim dentro das igrejas. Tem gente hoje que faz assim, acende um cigarrinho, eu vou para a igreja à noite, eu vou ser perdoado, tem a oração do perdão. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Aí no dia seguinte está lá, de novo. Aí está lá, falando mentira, está lá fazendo fofoca, está lá falando mal do irmão, está lá, vai para o samba de final de semana. Eu vou ali, sou fã desse cara. Idolatria, pecado da idolatria. Mas eu amo esse artista. Pecado da idolatria. E vou lá. O que acontece? Aí eu vou para a igreja domingo. Domingo, perdão, não sei o quê. Deus falou tanto comigo. Aquela bachuricã, blá, 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 blá. Mas a gente não pode brincar mais com Deus, não, gente. A gente está chegando num tempo que não vai ter volta. Aí, pum, vem um arrebatamento, como um trovão, assim, pum. Enquanto está vindo o alerta, a gente ainda pode mudar. Ontem eu estava na rua, visitando o cliente, estava lá no Rua de Ramos. Aí veio o alerta no celular. O céu estava ficando pretinho, pretinho, pretinho. Igual esse teto aqui, estava ficando todo cinza. Aí veio o alerta, chuva forte. Se esconde em algum lugar. Cheguei no cliente lá, fui lá, tal. Aí, saindo de lá, o céu desabou. Aquela chuva. Para atravessar para São Caetano de volta, um trânsito, tudo parado. Cheguei, foi só o tempo de chegar em casa e de novo aquela chuva. Trânsito, tudo parado, mas o alerta veio. Aí a gente vê na televisão carro sendo arrastado, carro sendo levado. A palavra está aí, o alerta está sendo dado. Vamos tirar a natureza adâmica. A palavra diz: analisa o homem a si próprio. Então vamos começar a nos analisar e ver o que nós precisamos tirar dessa natureza adâmica para viver a plenitude e viver a natureza em Cristo em nome de Jesus. Amém? E esse segundo tempo de Deus, que é o tempo da lei, que o diabo também criou, porque a lei não era ruim. A lei não era ruim. A lei veio o quê?
Para colocar o homem saiu do Egito, os homens saíram do Egito, até no Egito tinha lei, né? Então, o homem saiu do Egito, toda aquela idolatria, todo aquele paganismo, toda aquela perversidade, saindo de lá já começaram a adorar um bezerro de ouro. Opa, houve um alerta. Moisés desceu com os mandamentos, foi criadas as leis, mas não era ruim. Era para quê? Para que o homem o quê? Não denegrisse de novo, porque era um povo escolhido. Nós somos um povo escolhido de Deus. Então, por ser um povo escolhido de Deus, Deus falou: opa, peraí, vou criar essas leis aqui, vocês andam segundo ela, e vai estar tudo certo. Ninguém vai chorar no final. E aí o que aconteceu? O diabo foi lá, criou uma mentira, falando que não, vai lá, faz um pecadinho, não é ruim, pode ir lá, faz isso aqui, faz aquilo outro, depois você vai lá e faz o seu sacrifício, está tudo certo, você está perdoado. Amém? Mas não é bem assim. Então o que nós temos que entender? Que Jesus ele veio para nos limpar do nosso pecado, e aqui como diz, ó, em 2 Timóteo 3, no capítulo 3, de 1 a 5, Deus ele fala: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 1 a 5. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Olha que interessante o alerta aqui, porque o que nós vemos aqui é a natureza do homem, é a natureza do homem adâmica andando segundo a lei. A lei, para vocês terem uma ideia, a religiosidade é uma das maiores mentiras de Satanás. Diga para o irmão que está do seu lado: eu não ando segundo as mentiras de Satanás, eu ando segundo a verdade de Cristo. A continuidade da natureza adâmica através da justificação segundo a natureza humana, utilizando a religiosidade da lei. Então, tinha lá toda uma aparência de piedade, de bondade, de amor, de rodopiar, de balãozinho, de aviãozinho, mas só tinha aparência. Só tem aparência, mas não tem a verdadeira natureza de Cristo. E a palavra diz o que aqui? Destes, afasta-se. Afasta-te. Vocês têm que ser radical. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do quê? Ou seja, é uma verdade. O que são assim, afasta-se. Eu me afastei de muita gente e não me arrependo. Pessoas que tinham aparência de piedade, pessoas que tinham aparência de santidade, mas por dentro era uma natureza adâmica, blasfemadores, espírito de divisão, caluniadores, pessoas que falavam mal. Você virava as costas, a pessoa falava mal. Destes, a palavra diz, afasta-te. Não está falando, se una, converte eles. Não, vai lá, se converte eles. Deus é amor. Deus é amor, vai lá. Tenho algo até interessante, porque aquele que é o próprio inferno, vocês podem reparar, você sente. Tem pessoa que é o próprio inferno em pessoa, e você sente nessa pessoa, porque quem é do Espírito, quem anda segundo o Espírito, você sente. É ou não é verdade? Às vezes eu gosto de conversar com algumas pessoas, sabe? Que você vê que aquela pessoa é espírito, é espiritual. Você encosta do lado dessa pessoa, você se sente bem. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Você se sente bem, mas tem pessoas, meu irmão, minha irmã, que você encosta, é o próprio inferno.
Acho que o diabo fala assim, ó, esse aqui eu coloquei aí, né? Ele é o representante. Assim como nós somos embaixadores de Cristo, tem embaixadores do inferno na terra. Amém? E aqui, ó, uma vez no Espírito, não estamos mais segundo a lei. E aqui, o apóstolo Paulo, quando ele para vocês entenderem, ele estava falando com os religiosos da época, que viviam segundo a lei. Você não pode isso, você não pode aquilo. Tinham aparência de santidade, mas colocavam as pessoas debaixo de um jugo, debaixo de uma mentira. Cuidado com esses, irmãos, que querem colocar vocês debaixo de um jugo de mentira, utilizando até mesmo isso aqui, ó. Por isso que eu vivo debaixo da palavra profética. Eu vivo debaixo da palavra profética. A experiência que Deus dá, a palavra que Deus derrama do altar, é raro, gente. Irmãos, é raro eu ficar buscando profetada. E quando Deus quer te entregar algum recado, muitas vezes você está com alguém, ou você vai em algum lugar, e Deus vai lá e fala com você. Do nada, o Espírito Santo vem e te dá uma direção. E principalmente, sabe de onde? Do teu altar. Aí Deus vem aqui e fala, é isso, isso, isso. Você fala, meu Deus, falou comigo, olha só. Aconteceu comigo a semana passada. A pregação aqui hoje é terça, né? Foi quinta-feira. Domingo eu estava na escolinha, eu estava ali no computador, falei, meu Deus. Eu até fui assistir de novo depois. Falei, meu Deus, falou comigo. Olha Deus aqui. Você vê Deus? Até comentei no carro. Falei, olha, Deus falou comigo. Só tinha eu na igreja. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Em nome de Jesus. Vamos ter muito disso. E aí o que acontece? Aqui, ó, a natureza humana através da justificação da lei segundo a natureza humana. Então, Paulo, ele estava fazendo o quê? Ele estava falando, não, olha aqui, ó. Isso daqui, nós vivemos hoje uma natureza diferente. Nós vivemos hoje uma justificação através, não que a lei é ruim, mas a lei foi feita através de Jesus. Toda a lei, aprendam algo, toda a lei de Moisés até Cristo levou até Jesus, entenderam? Levou até Jesus. Então hoje nós vivemos debaixo da graça de Cristo em nome de Jesus, amém? Aonde está isso, Paulo? Em Gálatas capítulo 5, 18 até 25. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Amém? Quem é guiado pelo Espírito aqui? Levanta a mão. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Do culto quando tem bastante versículo. Porque eu aprendo. E aí quando eu leio em casa, eu falo, meu Deus, então é isso. Às vezes eu li alguma coisa um dia antes, e é incrível. No culto Deus vai lá e fala. Fala, nossa, me deu o discernimento daquilo. Então, aqui ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí de novo, pode ir, adultério, fornicação, impureza, lascívia, pode continuar, idolatria, feitiçaria, tal, inveja, mas o fruto do Espírito é o que é? Vamos ler comigo, quero ver a igreja falando. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. Então, só um minutinho nessa parte. Aonde havia idolatria, adultério, para tudo isso foi criada a lei. E até interessante, eu fiz uma anotação aqui. Olha que incrível, eu tenho vários livros em casa. Tem até livro de direito. E aí não sei o que me deu um estalo, eu fui procurar um livro lá. E achei um livro do direito penal. E aí fui logo, o que eu abri foi logo no artigo 1, que está aqui. Artigo 1 do Código Penal Brasileiro. Que não há pena sem lei anterior a que defina. Significa o quê? Que existe a lei para que aquele pecado ou aquele crime defina que aquilo é um crime. Se não houver, não é. Então a lei foi criada o quê? Para todas aquelas coisas lá. Idolatria, o que mais?
adultério, fornicação, bebedice. Então, para essas coisas há a lei. E olha como Paulo, ele dá um processo fechatório. Como o pessoal fala hoje em dia, as crianças falam comigo lá na salinha, lacrou. Aqui, ó, ao contrário dessas coisas, não há lei, que é o amor. O que mais? Quem estava no culto aqui? Quem estava no culto de terça-feira? O que é? Paz, mansidão, amor. Contra todas essas coisas não há lei, gente. Em nome de Jesus, quem está recebendo aí? Levanta a mão. Contra essas coisas não há lei. Por que não há? Porque é de Deus. Porque são frutos de Deus. Então quem está cheio disso não vive segundo a lei, mas vive segundo a graça de Cristo. E emana tudo isso. Você quer ver a pessoa que é no Espírito? É essa pessoa que ama, ela emana amor, ela emana mansidão, emana longanimidade, ela emana paz. Amém? Quem está entendendo? Em nome de Jesus. Deus está falando? Amém. Então vamos continuar. Já estou acabando, tá? Tem mais 2 horas de culto ainda, tá? Quem está com pressa de ir embora, levanta a mão. Ó, não precisa olhar o relógio não, viu? Porque não há lei que vivamos mais sobre o domínio da carne. Por isso a lei não há para nós. E no terceiro tempo, para encerrar, o que é o terceiro tempo? A lei, Jesus, nós não vivemos mais, nós vivemos sobre a graça, não há mais o domínio da lei sobre nós, porque nós não vivemos segundo a natureza adâmica, e sim sobre a natureza de Cristo. A reconciliação de Deus. E tem 4 pontos aqui para fechar, que vai fazer você ter esse entendimento e não viver mais segundo a mentira de Satanás, que você já não vive, amém? Eu creio que todos aqui já são a natureza de Cristo, em nome de Jesus, amém? Reconciliação com Deus, Romanos 5,18. Olha lá, vamos na palavra. Pois assim, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ou seja, através do pecado de um só homem, Adão, veio toda a condenação para o homem. Assim também, por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da... Oh, glória a Deus! Vocês conseguem entender isso, gente? Olha só, por causa de um, veio a condenação. E por causa de Cristo veio a salvação, veio a justificação, veio a justiça sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem aqui... Vocês conseguem imaginar? Vocês nós vamos estar junto com Cristo julgando os pecadores. Vocês sabiam disso? Está aqui. Nós vamos estar lá com Cristo, julgando junto com Ele. Então comecem a viver agora isso. Comecem a viver agora. Traz o reino de Deus agora para a vida de vocês. Comece a viver o reino de Deus. E aqui... o segundo ponto é, nos tornamos uma nova criatura, Romanos 5,17. Tudo se fez novo. A própria palavra diz, deixamos a natureza adâmica e tudo se fez novo. Tudo se limpou. É como isso aqui, ó. Você pega, você passa um pano aqui, tá sujo, não tá? Aí você vem, se limpa, fica como novo. É assim que Jesus fez conosco. Você ainda pode ter um pouquinho daquela natureza dentro de você, mas se você andar em espírito... se você tiver em espírito, você limpa isso. Está lá ainda, mas aquilo não te incomoda. Amém? Amém? Então, olha só. Por quê? Desculpa. Então, aqui. Romanos 5,17. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Lembra lá atrás que nós lemos que o pecado, a queda do homem e o pecado entrou a morte na vida das pessoas? Através de Cristo entrou a vida eterna. A ofensa de um só homem reinou a morte por esses, mas por nós recebemos a abundância da graça de Cristo e a justiça. Aleluia, irmão. Olha, isso é tão tremendo que enche o nosso coração de alegria. Enche o nosso coração de alegria. Aí sim,
Você pode glorificar, você pode, sabe, saltar, entrar de alegria, chegar em casa, glória, 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 glória. Entenderam? Por causa disso daqui, a morte não opera mais sobre a tua vida. Amém? E o terceiro ponto é, a morte foi vencida, Romanos 5:9. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue de Cristo. Você sabe o que é a justificação? Teve um vídeo que eu vi essa semana muito interessante. Tava algumas pessoas e aí chegavam, traz essa pessoa aqui. Esse aqui fez isso. Manda ele para lá, para aquele canto ali. Estava escrito inferno. Veio outro. Fez isso. Vai para lá. Aí trouxeram o outro. José. Aí José começou, ele fez isso. Uma lista grande. Abria assim, eram umas 500 páginas. Aí chegou alguém e falou assim, opa, peraí, parou. Pegou da mão deles, rasgou. Falou, isso aqui é tudo meu, é por minha conta. Vem cá, você vai para ali, escrito céu. Então, irmãos, vocês conseguem entender? Ele justificou por vocês. Ele recebeu todo o peso da natureza adâmica por você e por mim e por nós, para que nós pudéssemos ter acesso ao reino de Deus. E é até interessante, aos segredos espirituais, em nome de Jesus, amém? Romanos 5:18 e 19 diz, já estou encerrando, tá? Pois assim como por uma só... já li esse aqui, né? 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, feitos justos. Sabe o que significa ser justo? Você vive segundo a imagem de Cristo. E aí a gente vai entrar para encerrar, nós vamos falar algo aqui, que está em Gálatas 2:20. Uma nova natureza. Para fechar. Vocês têm uma nova natureza. Não mais a natureza da mentira, não mais a natureza do engano, não mais a natureza que Satanás da queda, da natureza adâmica, mas uma nova natureza em Cristo, em nome de Jesus, amém? E aqui diz, já estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Cristo? Levanta a mão. Eu vivo, não mais eu. Quando ele fala aqui, gente, olha que interessante, não vivo mais eu. Não significa que eu não vivo mais aquela natureza. Mas eu vivo, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Repete isso. Então viva, gente. Vocês têm que, viver Cristo. Viver Cristo. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Nós vivemos ainda a vida pela carne. Ainda vamos passar por tudo isso. Vamos passar por tudo. Mas olha só. Pela fé do Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, por você e por nós. Amém? Para fechar, olha que interessante. Você vai ver essas pessoas que praticam artes marciais, até as pessoas que estão no mundo, para fazer um paralelo, eles vivem aquilo. Eles vivem aquilo, respiram aquilo. Aquilo está dentro deles. Você vê essas pessoas aí que se preparam o ano inteiro para o carnaval. Eles vivem aquilo, respiram aquilo. É ou não é verdade? Agora, quem é de Cristo tem que viver Cristo o tempo todo. Tem que respirar Cristo o tempo todo. Tem que amar Cristo. Tem que ter isso daqui como bússola para Ele. O mandamento de Deus tem que ser a bússola para Ele o tempo todo. Em nome de Jesus, amém? Nós temos uma nova natureza, que é a natureza em Cristo. Vivemos algo novo, novidade de vida, porque Deus escolheu você, escolheu a mim para viver no novo jardim de Deus, em nome de Jesus, amém? O reino de Deus. Ficamos de pé, em nome de Jesus. Irmãos, o reino de Deus é o novo Éden. E foi feito para mim e para vocês, para nós, vivermos nesse lugar. Vivermos num lugar onde Ele separou para nós, para o povo dEle. Mas para isso, nós temos que abandonar a natureza adâmica, abandonar a carne e viver em espírito. A palavra diz,
Aquele que anda segundo a carne, tende a fazer as coisas da carne. Aquele que anda segundo o Espírito, faz as coisas do Espírito. Em nome de Jesus, amém? Então, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos viver novidade de vida, possamos viver algo novo todos os dias, uma nova natureza, que Cristo venha viver em nós, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Eu quero até fazer um apelo. Olha só, às vezes é muito assim, isso às vezes eu trago comigo. Eu queria fazer um convite, que todos viessem aqui à frente, todos, sem exceção, todos viessem aqui à frente. Por que isso, pastor? Porque quando nós estamos em frente ao altar, nós buscamos, é um lugar que você pode falar assim: Senhor, imagina quando nós estivermos na frente do altar do Senhor, sabe? Você fecha os olhos, vai ficar glória, glória, aleluia. Então eu quero que você neste momento abra o teu coração, fale com Deus. Se ainda há algum resquício de natureza adâmica, alguma coisa que, sabe, ainda tem dentro, esse é o momento de você falar: Senhor, me limpa e me lava. Senhor, eu quero viver a natureza do Senhor. Eu quero ter o Senhor dentro, eu quero viver Jesus. Eu quero ter o Senhor dentro de mim. E por que eu chamei aqui à frente? Para que você receba o Espírito Santo. Porque hoje é a noite do Espírito Santo. Quando nós vivemos em Cristo, temos a natureza de Cristo, nós temos o quê? O Espírito Santo. Foi isso que os apóstolos lá no livro de Atos receberam, o Espírito Santo. Então peça com fervor, peça a Deus o Espírito Santo dele em você, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai querido e amado Deus, eu oro agora, Senhor, por cada um aqui da tua casa. Oro, Senhor Jesus, por cada um aqui, Senhor, para que nós possamos ter esse entendimento da tua palavra, Senhor Jesus, ter, meu Pai, aquilo que foi ministrado, ó Deus, seja a bússola, seja, meu Pai querido, a tua direção. Senhor Deus, que o Senhor venha neste momento entrar em cada um, Senhor, com teu batismo, com teu Santo Espírito, ó Pai, e mudar toda a natureza, Senhor Deus, quebrando todas as mentiras de Satanás, Senhor, que ele venha plantando desde lá de trás, Senhor Deus, e o mundo ainda hoje vive debaixo desta mentira, ó Pai. Espírito Santo, nós agora, Pai querido, buscamos a tua presença santa e misericordiosa, ó Pai querido e amado, para o teu derramar da tua presença, para que o seu Espírito Santo, Senhor, seja derramado sobre a tua casa, sobre a tua igreja, ó Pai, para que o Senhor venha alegrar os corações daqueles que se encontram tristes, para que o Senhor venha encher da tua alegria, porque o Espírito Santo, Pai, ele enche o coração de alegria, para que o Senhor venha descer, meu Pai querido, com longanimidade, Senhor, com teu fruto sobre cada um de nós, ó Senhor. Pai, batiza cada um de nós, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Senhor, vem, Pai querido, Pai amado, como os quatro ventos, ó Pai, sobre este lugar, e venha sobre a vida de cada um agora, Senhor. Batiza aquele, Senhor, Pai, que quer e deseja o teu Espírito Santo na vida dele. Recanda labachuri canta labanaias, xerecanda labanais, suricanda labanaias. Espírito Santo, renova, Pai, renova agora, Pai querido e amado, os talentos de cada um, Senhor. Vem com a tua presença, Espírito Santo, sobre cada um. Recana labachure canta, recana labanai, xerecana labassuri canta. Senhor Deus, ó Pai querido, muda tudo, Senhor, muda tudo, ó Pai querido. Muitas vezes, Pai querido, atitudes, Senhor, Pai amado e eterno, Senhor, vem com uma transformação, vem com renovo, Senhor, sobre cada um, Senhor. Vem, Senhor, com teu Espírito, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Glórias, glória, 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 glória. Te exaltamos, ó Pai, porque teu nome é santo, é misericordioso, ó Pai. Santo é o Senhor, meu Pai. Eu declaro sobre a vida de cada um agora a bênção, Pai, as tuas bênçãos, ó Pai. Declaro sobre cada um aqui, Senhor Deus, que a tua palavra trará renovo, trará transformação, Pai, em nome de Jesus. E eles verão, ó Pai,
milagres grandiosos, Pai, milagres, ó Pai, na vida deles, transformações, Pai. Ah, Senhor Jesus, aquilo, Pai querido, que os seus filhos têm colocado no coração, ah, Pai querido e amado, que é segundo a tua vontade, o teu desejo, ó Deus, o Senhor venha conceder, que o Senhor venha abrir portas, Pai querido e amado, que o Senhor venha, Pai querido, com o teu derramar, ó Pai, de autoridade sobre eles, ó Deus, capacitando a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus, porque soberano és tu, Senhor, maravilhoso é teu santo e poderoso nome, Pai. Por isso nós te glorificamos, te exaltamos e te entregamos todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Em nome de Jesus, pode voltar aos lugares, irmãos, em nome de Jesus. E como maior expressão de sentimento, de amor, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, entregado sobre as nossas vidas, agora é momento de entregar esse louvor a Deus, porque tudo é adoração, tudo que você faz para Deus, tudo que você faz no seu trabalho, tudo aquilo que você apresenta é uma adoração a Deus, aquilo que você entrega é uma adoração a Deus. Então vou pedir para você pegar um envelope, que está na cadeira, e você vai entregar a sua adoração em nome de Jesus. Aqui na tela tem o Pix da igreja, que é o CNPJ 44 162 660 1000 contra 44. Você quer fazer uma oferta via Pix? Você que está acompanhando através das redes sociais, tem aqui nas paredes também o QR Code, a sua oferta virtual, a oferta física tem os gasofiláceos. Às vezes eu tenho uma dificuldade com umas palavras. Uma vez, a minha primeira pregação, foi muitos anos atrás, foi lá que eu tinha uns 15 anos, eu fui falar sobre Deuteronômio, me deram a oportunidade, saí até doutor Antônio na pregação, mas não saía a palavra. Aí, mas entrega a tua adoração agora, o teu melhor, amém? Em nome de Jesus, levante seu envelope ao alto, fiquem de pé por gentileza. Vamos agradecer a Deus tudo que Ele tem feito em nossa vida. Pai querido, Pai de amor, nós agora, Senhor, entregamos a nossa oferta de amor, entregamos, ó Pai, o nosso mais precioso diante do Senhor, Pai, para que, Senhor, venha ser como, Pai, auxílio à tua casa, à tua obra, mas também, Senhor Jesus, para que as janelas do céu se abram, Senhor Deus, que o devorador, a boca do devorador venha a ser fechada. Neste momento, Pai, eu profetizo as bênçãos, ó Pai, na vida do teu povo. Eu profetizo que eles colherão a 30, 60 e 100 por um em nome de Jesus. Ah, Pai, que o Senhor vai dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Que aquilo que Ele colocou no altar, Senhor Deus, venha a ser devolvido centuplicado na vida deles. Ah, Espírito Santo, olha para a vida de cada um, abre portas, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, Pai, tirar toda a escassez e eles possam viver a Tua abundância. Senhor, que os lares venham ser abençoados, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quem tiver oferta física, pode trazer aqui ou fazer a sua oferta virtual em nome de Jesus, amém? Amém. Tem o banner aí, tem o banner de imagem. Sexta-feira agora, quem aqui gosta de adorar a Deus? Orar. Falar com Deus. Sexta-feira agora tem o culto de clamor e oração, onde tem a intercessão, tem aqueles que gostam de orar, sabe, é momento que você está na presença do Senhor, exclusivo para fazer oração a Deus, e ouvir uma oração, a palavra de Deus. Então sexta-feira às 20 horas, tem o culto de clamor e oração em nome de Jesus, amém? E domingo agora, tem a nossa Santa Ceia do Senhor, tem o banner da Santa Ceia também, às 18 horas. Irmãos, como é importante a Santa Ceia, imagem, como é importante a Santa Ceia, porque você traz a sua família, é um momento de comunhão, é um momento que Jesus estabeleceu para fazer memória dele. Imagina, você traz a tua família, comunhão,
sabe? E você vai partilhar do corpo e do sangue de Cristo em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Domingo, dia 6 de abril, agora a Santa Ceia. Coloque sua mão no coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós. Que a palavra do Senhor venha trazer bênção, multiplicar e fazer você frutificar em nome de Jesus. Que você venha viver um novo tempo. Que você venha viver uma natureza de Cristo e resplandecer a imagem de Cristo em você. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que te leve em paz e em segurança, em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus abençoe a todos. Amém.